Olá pessoal, tudo tranquilo? Professor Paulo Roberto junto com você aqui novamente e para nós trabalharmos com os nossos gráficos e as nossas tabelas, né? Então veja uma coisa, na tabela eu tenho os dados, no gráfico eu vou demonstrar esses dados. Então eu uso o gráfico para demonstrar um comportamento expresso em valores que foram tabulados, foram colocados numa tabela. Então, presta atenção aqui que eu quero que você tome a decisão junto comigo. Vamos lá? Então imagine aqui o seguinte. A tabela a seguir apresenta a produção de 6 meses de uma montadora de carro esportivo, né? Então, ele diz lá, construa o gráfico de segmentos que representa essa tabela. Veja, por que eu vou fazer essa escolha, né? Lembra que o gráfico de segmentos é aquele que eu vou colocando os pontos, né? Então o gráfico de segmento ele tem esse comportamento aqui. Eu vou colocar lá uma determinada quantidade de produção, né? E essa produção eu vou colocar em função de um tempo, em função, né, de um período determinado. Então o nosso período aqui, ele vai de julho a dezembro. Então nós temos lá julho, agosto, eu talvez tenha até que aumentar aqui um pouquinho, setembro, vamos aumentar aqui um pouquinho, outubro, novembro e vamos ter que aumentar um pouquinho mais ainda. Então nós temos ali, eu até vou fazer esse gráfico um pouquinho mais organizado, vamos usar uma régua para isso que fica mais bonito aí, né? Você também que está fazendo aí no seu caderno, coloque uma régua lá, que fica mais organizado, a gente consegue enxergar melhor, né? Então nós temos aqui, o eixo X, ele vai determinar o tempo, aqui, e o meu eixo Y vai determinar a quantidade. Então o meu eixo Y, ele vai determinar a quantidade, né? No eixo X eu tenho de julho a dezembro, então eu tenho 6 pontos aqui. Vamos usar aqui um valor em escala para esses 6 pontos. Então eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então eu tenho lá julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, os meses, né? E eu tenho quantidades que vão de 70 até, basicamente ali, o maior valor é 440. Então eu tenho lá 70, eu não vou fazer em escala aqui, né? Mas se você quiser você faz numa escala aí, 70, depois eu tenho 100, depois de 100 eu tenho 180, né, 70, 100, 180. Depois de 180 eu tenho 250, 300 e por último 400, né? Então, o menor valor 70, depois 100, depois 180, depois 250, 300 e 440. Né? Vamos corrigir aqui para 440. Né? Então agora eu vou associar um ponto relativo a um eixo X, que é o mês, e o eixo Y, que é a quantidade. Então, mês de julho, 70. Então eu tenho aqui, a abscissa é julho e o tempo é 70. Né? Mês de agosto, 180. Então, agosto, eu tenho aqui 180. Aqui eu teria o mês de agosto, né? Aí o mês de setembro, 250. Então, setembro, eu tenho aqui 250. Depois de setembro, 250, eu tenho outubro, 300. Aqui, e depois de outubro eu tenho novembro 440,
seria mais ou menos aqui, e depois eu tenho dezembro 100. Então, dezembro eu tenho aqui 100. Agora, se eu ligar esses pontos, né, se eu unir esses pontos, eu tenho aqui essa situação, que vai representar o comportamento ao longo desses meses. Veja que nessa tabela não fica tão claro o comportamento da produção, mas quando eu olho para esse gráfico, eu consigo perceber como é que esse comportamento se deu. Eu consigo perceber, por exemplo, pelas inclinações, como é que ele foi. Veja que tem um período de crescimento. Até eu tenho esse gráfico em escala, talvez ele esteja um pouquinho diferente, porque em escala ele vai responder aqui. Então aqui a gente consegue enxergar melhor, né? Veja que eu tenho aqui um crescimento que se dá de forma acentuada, depois ele não é tão acentuado assim, aí ele também cai um pouquinho, porque quanto mais inclinada em relação à horizontal, maior o crescimento, quanto menos inclinada, menor o crescimento. E aqui a gente tem um crescimento brusco. Entre outubro e novembro, há um crescimento grande, cresce de 300 para 450. E aqui a gente tem de novembro para dezembro a maior queda de produção. Então, este gráfico de linhas, eu consigo analisar um comportamento muito importante, ok? Vamos fazer um próximo exercício aqui. Olha esse exercício que interessante, enquanto eu apago o quadro ali. Olha o que ele fala nesse exercício. Ele diz o seguinte: o gráfico mostra as cores preferidas da turma do 7º ano. Indique a porcentagem correspondente a cada cor. Mas espera aí, como é que eu vou indicar a porcentagem correspondente a cada cor? Né? Eu tenho 3 cores, então eu vou fazer uma legenda. Eu tenho aqui amarela, o amarelo. Eu tenho aqui a cor azul, o azul e o laranja. Aí eu tenho um valor que foi atribuído. Eu tenho 100 graus para o azul. Então o azul corresponde a 100 graus, né? Ele está atribuído ali. Mas tem um detalhe. O amarelo ele pega metade da circunferência. Seria 50% dos alunos gostaram do amarelo. Ou seja, 50% da turma prefere o amarelo. Então o amarelo corresponde a 180 graus, que é a metade, 50% de 360. Então, 180 mais 100, 280. Para 360 falta 80. Né? Então, 180, 280 fecharia em 360. Ok? Então eu tenho ali, primeiro, o grau. Agora eu vou pensar na porcentagem. Né? Quantos por cento? Veja, o amarelo eu não preciso nem fazer. O amarelo corresponde a 50%. Né? Porque ele é metade, 180 graus, 50%. Agora, o azul e o laranja vai ser, na verdade, a outra metade. Somados, eles têm que dar também 360, aliás, somado eles têm que dar 50%, que seria 180 graus. Então, eu vou descobrir do laranja, que é 80, né, seria 80 de 360, é a parte dividida pelo todo. Aí eu simplifico aqui 0 com 0, e vou simplificar o 8,36, que eu posso primeiro por 2, daria 4 divididos por 18. E eu posso simplificar por 2 ainda, daria 2 divididos por 9. Né? Então, esta fração aqui corresponde a 2/9. Né? E isso seria 80 ali. Agora o 100 é 100 divididos por 360. Aí dividindo 100 por 360,
eu corto 0 com 0 e eu posso também simplificar o 10 e 36, primeiro por 2, daria 5 por 18, né? Simplificando aí por 2. Agora, para eu descobrir o percentual, eu vou fazer uma divisão. Então eu vou pegar aqui a minha calculadora e vou dividir. Na minha calculadora, quanto é que vai dar essa divisão? Você também pode usar aí a sua calculadora para isso, né? Nós vamos encontrar lá 2 divididos por 9, que vai dar 0,22. Então aproximadamente aqui 0,22. E 5 divididos por 18 dá 0,27. Como a gente está arredondando, né? Então, aqui daria aproximadamente, o 0,27 daria aproximadamente 27%, e o outro daria aproximadamente 22%. Só que se somar 27 mais 22 vai dar 49, porque na verdade nós estamos aproximando, mas tem que dar 50%. Então nós podemos fazer assim, 27, aproximadamente 27,5% e aqui 22,5%. Aí eu tenho uma aproximação mais ou menos. Eu posso dizer que 50% do amarelo, 27,5% do azul e 22,5% do laranja. Mas como uma aproximação mesmo, porque na verdade eu não teria ali um decimal exato nesse valor. Ok, meu querido? Aula interessante, né? Prestou bastante atenção, nós trabalhamos aí com os gráficos, espero que você tenha entendido bem essa aula. Um grande abraço aí para você.